amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, o telefone à sua disposição, também é São Paulo 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, economista Ricardo Montoro. Ricardo Montoro, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Zé Copec, prazer em retornar aqui. Um grande abraço, estamos à disposição. Atualmente você é coordenador do programa Município Verde Azul. Exatamente, é um programa da Secretaria do Meio Ambiente que tem como finalidade valorizar as ações em defesa do meio ambiente nos municípios. O programa chama Município Verde Azul, mas é uma ação da Secretaria Estadual. Estadual do Meio Ambiente. Também conosco o Procurador de Justiça Marco Vinícius Petreluzzi. Petreluzzi, bom tê-lo aqui, Petreluzzi. Grande prazer, Zé Copé, companheiros da mesa. É sempre um prazer estar aqui nesse programa, ainda mais com uma mesa tão qualificada como a de hoje. Também conosco a jornalista Beth Russo. Beth? Olá, Zé Copé, olá, amigos e amigas. É muito bom estar aqui novamente, principalmente com esta mesa que hoje promete. Sociólogo Getúlio Ranachiro. Ranachiro, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu e, sobretudo, estar realmente participando desta mesa tão brilhante com velhos companheiros. Eu sempre acho interessante, você é sociólogo especializado nas áreas de saúde e transportes, é isso? Eu acho que sim, né? Nos assuntos de hoje, Aécio disse que perdeu a eleição para a organização criminosa. Eu não perdi a eleição para um partido político, mas para uma organização criminosa que se instalou no seio de empresas brasileiras, disse o senador Aécio Neves em entrevista exibida pela Globo News. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, disse que a sigla irá interpelar judicialmente o senador. Aécio disse que apenas usou a mesma expressão utilizada pela Polícia Federal no caso da Petrobras. Eu quero iniciar por você, Petreluzzi. Eu acho que ele vai ser interpelado, vai ter que explicar o que ele quis dizer. Eu não acho nenhum absurdo ele dizer isso, afinal, há indícios na apuração de que boa parte desse dinheiro teria sido entregue ao tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Eu só espero que o Partido dos Trabalhadores mude a sua postura em relação a essas questões. O PT ele tem um viés de que toda vez que chega uma denúncia contra o PT, ele trata como se fosse algo quase futebolístico, né? Quer dizer, ele ao invés de falar assim, olha, se houve desvio, vamos apurar, expulsar a pessoa, sai imediatamente em defesa. E aí permite que se façam observações de outra natureza. Eu espero que dessa vez há algumas lideranças do PT que têm dito isso, embora a maioria continue na postura antiga. Eu espero que eles realmente aproveitem a oportunidade para fazer uma limpeza, porque eu não acho que fazer coisa errada é privilégio de qualquer partido. Acho que tem gente séria, tem gente que não é séria. Os sérios têm que vencer os não sérios. Eu espero que esse episódio sirva para isso. Montoro? É apenas um tema tão vibrante. A gente, no começo do programa, eu queria que fosse mais no meio, para ficar mais vibrante, com mais raiva, né? Eu ainda não estou tanto, né? Mas o Petreluzzi colocou muito bem a questão, e eu inicio dizendo que é exatamente isso. O PT nunca reconhece em si o problema que se instaurou no país. É uma coisa impressionante, e nós vimos isso na eleição. Ouvimos com tristeza a candidata dizer que era o partido que mais combatia a corrupção. É mentira, não é o partido que mais se beneficia da corrupção. Isso está provado por A mais B. Os partidos aliados ao governo receberam vultuosas quantias em detrimento da Petrobras, que está quebrada, da Eletrobras, do Brasil em geral, que está conhecendo, graças a Deus, uma maneira horrível de governar,
que é aquela maneira de tentativa de perpetuação do poder. É isso que o Zé Dirceu nos ensinou, é isso que o PT quer fazer. Tomar qualquer tipo de medida, mesmo que corrupta, para tentar a manutenção a qualquer preço do poder. E perdemos uma eleição que foi um verdadeiro estelionato eleitoral, o discurso da candidata a presidente era mentiroso, a prova está de que ela está fazendo tudo aquilo que nós dizíamos, a questão de aumento de gasolina, aumento da energia elétrica, elevação de juros, aumentar o superávit primário para poder pagar as contas. Tudo isso está sendo feito e era o discurso que ela negava há menos de um mês que foram as eleições. Portanto, o Aécio falou pouco, mas falou bem. Montoro, eu não posso deixar passar. Você se refere a estelionato eleitoral. Você não concorda com o resultado das urnas? Absolutamente não. Não disse isso, não. Não, eu estou perguntando porque a frase... A tua pergunta é muito oportuna, deixa eu deixar saiu claro. no meio do teu comentário. Eu sou daqueles que... A minha presidente chama-se Dilma Rousseff, legitimamente eleita. Eu digo que foi um estelionato eleitoral porque ela ganhou na base da mentira. Vender aquilo que não era verdade. Isso é estelionato. Mas eu não ponho em dúvida o resultado das eleições, eu não sou daqueles que me alinham achando que houve corrupção, pode ter havido, mas a minha presidente foi eleita e vamos respeitar. Né? E estelionato, só para ajudar, a definição de estelionato é a obtenção de um resultado mediante ardil. Né? Um resultado que não se obteria a não ser pela utilização de um ardil ilegítimo, no mínimo, né? E eu concordo com o Montoro, exatamente foi isso que aconteceu. A nomeação do ministro da Fazenda é um negócio maluco, quer dizer, não era o partido contra os banqueiros, o primeiro convidado, o maior banqueiro do Brasil, deu uma tábua na presidente, né? Segundo, um homem que é um homem do sistema financeiro. Então, realmente é isso, se disse uma coisa na campanha e imediatamente após fez outra. Isso se caracteriza estelionato. Kanashiro? Nada como ter um procurador de justiça na mesa, não é? Mas eu diria o seguinte, todos nós que, em certa medida, participamos da ação política, do ativismo político, tivemos a mesma origem, não é? O MDB. Quando o PT nasceu de um grupo que saiu do MDB, se achava até que seria uma espécie de consciência crítica do MDB, posteriormente do PMDB, tal como, posteriormente, o próprio PSDB. Mas, ao longo da nossa vida política, a gente vai vendo que essa coisa vai se deteriorando. Então, daquela pregação de combate à corrupção, da limpidez na política, da forma leal de se fazer política, de engajar toda a juventude, de engajar o povo nesse processo, paulatinamente, ao longo do tempo, sobretudo quando se conquista o poder, vai se desgastando, se deteriorando. E hoje eu diria o seguinte, o pessoal foi muito sede ao pote, não é? E quem nunca comeu marmelada, não é? É aquela coisa, se lambuza todo. Então, essa declaração do Aécio, na minha opinião, hoje já não causa mais nenhum toque de espanto, não é? Porque virou a coisa corriqueira. E o que eu temo realmente é que a imprensa noticiando cada vez mais, isso caia num lugar comum, entendeu? Como a população aceitando todo esse processo. Não é. Eu espero que a justiça realmente acelere todo esse processo e aqueles que devam ser julgados e condenados, que o sejam efetivamente. A resposta que a população brasileira deseja é realmente que as nossas instituições, sobretudo as nossas instituições jurídicas, realmente funcionem. E aquilo que realmente é para limpar da nossa política, limpar esta corrupção que realmente atacou o país, seja mais uma coisa do passado. Mas eu tenho um pouco uma desconfiança de que, se não houver um profundo processo de transformação política, de mudança política, de reforma política, nós vamos voltar a ter outros mensalões, outras
Petrobras da vida. Ou seja, é preciso que a própria sociedade, porque eu também não acredito no movimento interno do Congresso Nacional no sentido da reforma política com uma certa profundidade. Eu acredito sim que a sociedade civil e, sobretudo, todas essas denúncias, quando se diz que está sendo investigada porque a posição do governo é essa, na verdade está sendo investigada porque houve uma pressão da imprensa, houve uma pressão da sociedade, houve uma pressão de todos os grupos que não aceitavam esse tipo de coisa, de modo que a reforma política também só vai sair mediante a pressão da nossa sociedade, mediante a pressão da imprensa, mediante a pressão dos órgãos que realmente pensam um pouco mais seriamente nesse país. Bete Russo. Bem, o senador Aécio Neves usou a expressão organização criminosa, que é extremamente usada nas redes sociais, quer dizer, ele apenas expressou e acredito que até se solidarizou involuntariamente com toda a sociedade. Então, não há por que tentar criminalizar, enquadrar, porque o PT tomou para si uma postura de policialesca, uma postura de ir contra a sociedade, as instituições, as pessoas, os profissionais, principalmente a imprensa. Sempre quando alguém aponta um erro, aponta um lado que não é um lado, digamos, positivo, vamos chamar assim, todos já entenderam, né, do partido e do comportamento dos seus, daqueles que exercem o poder e que representam o partido, eles tentam atacar de alguma forma, ou atacar moralmente, ou criando restrições, ou entrando com ações, como aqui no caso o Rui Falcão dizendo que vai. Isso aí é totalmente contra o contemporâneo. Nós estamos falando estamos vivendo uma época em que a gente tem que falar de liberdade, tem que existir e viver e respirar liberdade, e não com restrições. E o PT vive de restrições alheias, porque a eles não fazem restrições nenhuma, nem do que pode ser feito, nem de limitações com relação a comportamento, a ética, nenhum. E eu acho que o crime maior que está sendo feito não é todo esse volume de dinheiro que toda hora a gente ouve e acompanha pela mídia e pela imprensa. Não, não é isso. Eu acho que o crime maior é se levar para a sociedade de que não existe ética, que não existe respeito à propriedade das pessoas, não existe respeito a mais nada. Tudo é de todos a qualquer hora. Esse tipo de conceito que se está imprimindo na sociedade é o maior crime que se possa fazer. E eu não sei quantas décadas nós vamos levar para voltar a trazer um pouco de ética, um pouco de moral. E eu não falo aquela moral ranzins, aquela moral religiosa, não. Eu estou falando de ética, de valores. E nós estamos entrando numa sociedade sem valores porque as referências impostas, e inclusive nas escolas, né, subliminarmente pelo PT, é perigoso, é nocivo para o nosso país. O Getúlio falou em reforma política, eu vou passar aqui para uma outra notícia que acho que deixa a reforma política um pouco mais distante, viu? O governo federal condicionou a liberação de 447 milhões de reais em emendas parlamentares à aprovação do projeto de lei que flexibiliza a meta do superávit primário, que será votado hoje. O projeto também dá R$ 747.500 a cada, isso é mais, a cada deputado e senador, possibilitando que destinem recursos para seus redutos eleitorais. A oposição diz que, na prática, o governo só liberará verbas se o Congresso votar a favor dele. E você acredita em reforma política, Getúlio? Olha, eu sou um cético otimista, não é? Porque eu guardo as minhas esperanças em torno, não do nosso Congresso, mas em torno da população brasileira. Eu acredito, como eu disse, que não vai sair nada que venha de dentro do Congresso Nacional. Vai sair alguma coisa neste país que seja realmente adequado para as nossas instituições, se houver pressão da sociedade, não é? Se houver, por pressão exemplo, da sociedade não existe no Brasil. A lei da ficha limpa, por exemplo, saiu mediante pressão da sociedade. Eu acho que existe. O dia que este país realmente tiver algum problema, por exemplo, nós vamos viver o próximo ano uma situação bastante difícil do ponto de vista econômico. Eu não acredito
que o governo vai passar de uma forma tranquila. Não acredito que não haverá manifestações de rua. Não acredito que o desemprego vai manter-se no nível atual. Nós vamos ter um desemprego maior, nós vamos ter, sim, manifestações de rua. Quer dizer, o choque social, esta conduta da própria população vai alterar essa tranquilidade que nós tivemos até agora, que foi minimizado, seja por meio de artimanha, seja porque realmente a nossa economia permitiu isso. Eu acho que o ano que vem nós vamos ter uma situação bastante difícil, não é? E essa liberação que o governo federal está dando realmente é um jogo no sentido de cooptar os parlamentares para que haja alteração na lei que flexibiliza a meta do superávit primário, porque nós já rompemos com o déficit do fiscal, quer dizer, não há mais o que corrigir. A única coisa que serve a aprovar essa nova lei é para que os responsáveis não sejam condenados, só isso. Você acabou de falar sobre lei da ficha limpa, a lei de responsabilidade fiscal também foi resultado de uma pressão. Está sendo aqui, no mínimo, Petreluz, está sendo... Bom, mas eu acho que depois que na Petrobras os caras deram recibo para propina... Mas o que acontece é o seguinte, a sociedade mudou e hoje não é mais como antigamente, onde você tinha uma coisa formal de só poder executivo, legislativo e judiciário, né? Hoje a sociedade civil organizada, ela exerce um poder real, efetivo, e o Congresso, e isso é bom que se diga em favor do Congresso, porque também o Congresso é meio, vamos dizer assim, um bode expiatório às vezes, né? Bater no Congresso é muito fácil, né? É o poder talvez menos personalizado que existe. Mas o Congresso ele é sensível, tanto ele é sensível que ele aprovou essas normas todas que nós nos referimos, né? E o Brasil é um país cheio de paradoxos, né? Nós temos uma legislação hoje, ainda mais nessa área anticorrupção, uma legislação importante, até bem feita e aprovada pelo Congresso. É verdade que por pressão, porque o Brasil precisava se adequar a normas internacionais. Mas eu concordo com o Getúlio. A reforma política, todo mundo concorda que ela precisa ser feita. Não há mais como você fazer sistema eleitoral, sobretudo para a eleição do Congresso, da forma como é feito hoje. Não tem cabimento uma pessoa sair candidato a deputado federal, por exemplo, ou estadual, e disputar voto desde da barranca do Rio Paraná até Ubatuba. Quer dizer, isso não existe. Isso é algo que favorece o quê? Favorece o poder econômico, né? Se você fechar isso em distrito, a primeira pessoa a fiscalizar o abuso do poder econômico vai ser o concorrente do outro candidato, né? Então, isso facilitaria demais. Lógico, isso tem problemas? Tem. Isso acaba com, vamos dizer assim, limita a participação dos partidos ideológicos, os partidos temáticos, porque os grandes partidos acabam se fortalecendo. É o que se vê em países onde tem esse sistema fechado, como nos Estados Unidos, como na Inglaterra. Mas você pode adotar um sistema misto, como é na Itália, como é na França, onde você preserva os partidos temáticos, você tem uma parte desses parlamentares eleitos por lista, uma parte eleita... não é muito difícil encontrar uma saída razoável. Acontece que o Congresso jamais tomará essa iniciativa. Eu tenho esperança que a presidente ela tome essa iniciativa, porque foi a primeira coisa que ela disse após ser declarada vitoriosa, né? Ela falou, não, vou fazer a reforma política, e a reforma política passa pela vontade popular. Então, ela sinaliza que ou via referendo, ou plebiscito, alguma coisa vai se fazer para se tentar fazer essa reforma política. Sem isso, eu não sou otimista. Eu acho que cada vez mais nós vamos ter exceções rompendo a barreira das eleições, sobretudo nas eleições congressuais, e cada vez mais o executivo vai ser refém desse tipo de coisa. Isso é uma barganha ridícula, feia,
né? É feia para quem oferece e é feia para quem aceita. É uma situação triste, né? Constrangedora. Constrangedora, dá vontade de... Enfim, mas eu tenho esperança porque acho que todas as forças políticas que têm ainda vamos dizer assim, uma nesga de ética, de esperança positiva, elas sabem que sem isso não tem saída. Beth? Eu estava ouvindo esse comentário e tem toda a procedência, sem dúvida alguma, e pensando o tempo que se perde nas redes sociais com frasezinhas idiotas, né, risonhas, etc., ou então comentários sobre o governo, às vezes até procedentes, mas fica aquele bate-boca entre conhecidos ou até conhecidos só pela internet, que não leva a nada. Que tal a gente aproveitar as redes e trazer o Congresso para mais próximo da gente? Quer dizer, ver quem é aquele que você votou, lembrar-se do nome dele, procurar a sua página eletrônica e dizer, olha, faça alguma coisa, eu estou acompanhando, eu sou a favor, eu sou contra. Eu acho que aí nós conseguimos fazer uma pressão, como disse o Hanachiro, uma pressão social que é importante, porque manifestação na rua é interessante e tal, mas não aparece na televisão, muita gente não sabe, não pode ir, e ela vai se dissolvendo. E há blocos distintos que vão nesses protestos e acaba sendo descreditado. Quer dizer, você vai reivindicar uma coisa, entra outro, e aí você dissolve a proposta. Bem, eu acredito muito que neste caso específico, deve existir alguma solução, inclusive via judicial, porque ninguém pode entender que o governo federal condicione a liberação de verbas, desde que os parlamentares aprovem uma flexibilização de uma meta que a gente já sabe que está condenada. Quer dizer, é exigir que, olha, você mate alguém para eu poder resolver alguma coisa. Quer dizer, saia da lei, saia do correto, saia do justo, saia daquilo que já foi convencionado para eu poder te aceitar. Isso é absurdo, né? Quer dizer, ninguém pode ser forçado a isso. Deve existir alguma maneira da oposição se manifestar. E agora é a hora, porque a oposição teve um voto significativo. O Aécio mesmo disse que ele não perdeu simplesmente, quer dizer, não foi uma perda qualquer, foi uma perda por pouco, né? Por pouco, ele tem uma força política muito grande. Então, está na hora da oposição exercer essa força política, ou seja, se manifestar e criar alguma situação que impeça de que se efetive esse condicionamento aqui da liberação do dinheiro, das emendas, que é absolutamente imoral, para não falar que é criminoso. Ricardo Montoro. Eu cumprimento muito as posições do Petreluzzi, do Hanachiro, mas eu cumprimento com muito mais entusiasmo a Beth. Ela falou uma coisa que é fundamental, eu como político, ou ex-político, mas a gente sempre é político, né? O seu está no DNA. Às vezes, Beth, 1,5 vale mais do que uma manifestação. O Getúlio foi parlamentar também. Sabe muito bem que quando você recebe de um eleitor anônimo uma indignação ou uma pergunta, o peso é muito maior do que uma manifestação, Zacopé. É verdade, a Beth pegou no cerne da questão. Eu assino embaixo. Vocês que devem saber em quem votaram, né? Espero que saibam em quem votaram. Pergunte a ele qual que é a posição, particularmente nessa loucura, né? Nessa loucura que está aí, que é a tentativa de aprovação, da revogação de uma lei orçamentária que foi aprovada pelo Congresso, né? O que está escrito, o que ela quer revogar é uma lei, né? E quer revogar porque ela já está revogada de fato, né? Já não existe mais o superávit por decreto, primário, né? E quer revogar, não por decreto, por decreto aprovado pelo Congresso Nacional. O Congresso tem uma chance histórica. Ninguém está defendendo fora Dilma, fora FHC, fora Lula, nada disso. Estão defendendo a razoabilidade, a decência. Não se pode aprovar uma lei dessa, muito menos essa chantagem terrível, tenebrosa que a presidente está fazendo, de exigir a aprovação dessa emenda para a flexibilização do déficit
e o recebimento de vantagens para fazer emendas aos seus redutos eleitorais. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Não é possível que o telespectador não tenha essa dimensão. A gente não consegue se comunicar. A nossa tremenda irritabilidade, decepção com isso, né? O congressista, tô com a Beth, saiba quem você votou. Cobre dele a decência, né? E não tem cabimento aprovar, num momento como esse, uma lei que foi aprovada. O que vai acontecer depois, a Justiça vai resolver, o Congresso vai resolver, né? Então não tem essa, é obrigatório votar. Não é não, ela não cumpriu e vai ter que responder por isso. Só me dá um minutinho só para falar um pouco também sobre reforma política, que é realmente o cerne de toda a questão, a coisa mais importante que existe há muitos anos. O Montoro morreu, meu pai, há mais de 15 anos, mas ele já dizia isso há mais de 25, está aí o Getúlio e o Petreluzzi que são testemunhas, com certeza a Beth também é. Ele dizia: a principal reforma que o Brasil precisa é a reforma política. Ele já dizia isso há 20 anos atrás, e eu continuo achando que é mesmo. A reforma política é muito importante, não tem cabimento, como o Petreluzzi falou, você ir na Barranca do Rio e ir para Ubatuba, ir de Assis para Areias, buscando voto. É muito dinheiro, é economicamente inviável e não tem sentido, não tem representatividade. Nós precisamos aproximar o representado do seu representante. Isso só se faz com eleição distrital. Num pequeno distrito, você é eleito, você está na praça, você pede voto, a população sabe quem você é e você sabe quem que é a população. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Voltaremos em instantes. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
vai voltar um negócio para dizer que se não é... Você está acompanhando gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso contato agora com Gisele Souza, que é do setor de eventos da AFPESP. Gisele, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatidores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, vamos falar sobre o Bazar de Natal AFPESP. Durante o ano, a associação realiza bazares especiais. O que temos para mês de dezembro? Desde ontem, 1º de dezembro, estamos realizando o famoso Bazar de Natal na sede social da AFPESP e também em nossas unidades regionais. O evento comercializa obras de artesanatos produzidas pelos nossos associados e os produtos ficarão expostos até o dia 12 de dezembro. O que o associado encontra no evento? No bazar, os associados encontrarão utensílios de decoração para casa e adereços para uso pessoal, como colares, pulseiras, anéis, entre outras diversas opções de presentinhos para amigos e familiares. Quais as unidades regionais que realizam o evento? São as unidades regionais localizadas no interior de São Paulo: Araraquara, Bauru, Botucatu, Marília, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto e São José dos Campos. Mais detalhes, mais informações sobre essa edição do Bazar, onde pode ser encontrado? Basta visitar o site da AFPESP, www.afpesp.org.br, ligar no nosso 0800 7717 144 ou visitar nossa sede social, na rua Doutor Bittencourt Rodrigues, 155, Centro, São Paulo, ou uma de nossas unidades regionais participantes. Agradeço a Gisele Souza, que é do setor de eventos da AFPESP, participando do nosso Gente que Fala. De volta na próxima quinta-feira, Gisele. Até mais, Zancopé. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. No Gente que Fala de hoje, o economista Ricardo Montoro, a jornalista Beth Russo, sociólogo Getúlio Ranachiro, procurador de Justiça Marco Vinícius Petreluzzi. Governo do Estado cortou neste fim de ano as verbas que as escolas usam para comprar material de escritório e de limpeza. Funcionários dizem que já falta material, como papel higiênico. Outro programa bloqueado é o Trato na Escola, que prevê reformas e pintura nos 5.300 colégios paulistas. A Secretaria da Educação disse que as medidas são readequações burocráticas e negou que haja interesse em reduzir gastos. Montoro. Estou sabendo dessa notícia de uma maneira muito pesarosa, mas estava comentando, vindo para cá, inclusive com o Gilmar, que está aqui, Altamirano, que está nos assistindo, que está nos acompanhando, da necessidade, Beth, do investimento em educação. Né? A gente vê os outros países, Coreia, tantos países em que a educação sempre foi prioritária. Né? Não tem, você pode cortar obra, investimentos em infraestrutura, o que é muito ruim, mas cortar em educação, e incluo saúde, mas talvez até com mais prioridade em educação, realmente é uma coisa que está fora de moda, é a coisa mais importante que tem a educação, cada vez mais nós temos que nos modernizar, nos adequar ao resto do mundo e investir pesadamente em educação. Eu digo, inclusive atendendo aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, que com a votação que está sendo manipulada para ser realizada hoje, terça-feira, pelo Congresso Nacional, de alguma maneira revoga a Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige, inclusive, dos municípios um mínimo aplicado em saúde e educação. Portanto, é muito grave o que a presidente está querendo fazer, empurrando goela abaixo uma medida absolutamente louca e idiota, e com isso colocando em... Eu, prefeito, Getúlio, prefeito do ano, eu não aplico e eu não vou aplicar, e você também não aplicou e arrumou uma lei que revogou o que você precisava fazer. Né? Então é muito grave o que está acontecendo no Congresso Nacional. E muito grave também o corte em qualquer centavo na educação. Posso perguntar para o Procurador de Justiça o real significado disso que o Montoro acaba de colocar? Não, revoga-se, né, de certa forma? Não é que se revoga. É o seguinte, você, pela lei de responsabilidade jeitinho, fiscal... é isso? Então, pela lei de responsabilidade fiscal, você tem que cumprir uma série de metas, uma série de
de obrigações, não pode gastar mais, não pode gastar o do ano que vem, tem uma série de normas e isto pode caracterizar ato de improbidade administrativa, na medida em que isso for feito. O que é lógico que a lei não pode punir como ímprobo um administrador se ele tem uma situação excepcional e de repente cai a arrecadação, ele pode não conseguir cumprir. Isso não é uma coisa absolutamente formal. Ela tem que ter uma característica substancial. Não é extremamente rígida. Ela não, até a flexão. gente diz na área de improbidade administrativa, que é até a área que eu estou trabalhando hoje, a gente diz o seguinte, que improbidade não é o mero descumprimento da lei. Ele tem que vir carregado de algo a mais. Você pode ter lá uma obrigação de cumprir determinada meta, mas os recursos não vieram, o administrador não faz milagre, ele administra a escassez, né? Porque há escassez em várias áreas. Agora, no caso, o que está se tentando fazer é, depois da coisa acontecida, ao invés de você trazer uma justificativa adequada, que pode ser feita perante o Tribunal de Contas, né? O que está se tentando é mudar o que estava estabelecido antes. Isso não pode. No meu modo de ver, até é uma questão legal aí a ser discutida, né? Mas vamos aguardar para ver o que o Congresso fará. Agora, sobre a questão da Secretaria de Educação, o que eu acho engraçado é o seguinte: vem a notícia dizendo assim, está faltando papel higiênico, está faltando não sei o quê. Vem alguém e diz assim, não, é uma readequação burocrática. Porra! Adequação burocrática. Vamos explicar o que está acontecendo, gente. Sabe? Agora, não pode faltar isso. Lúcio, o que eu acho mais interessante. A resposta é terrível, também, né? Foi secretário, é o seguinte: no final do ano, pelo contrário, sempre sobrava dinheiro e você quase que era induzido a gastar para não. Principalmente na educação. Principalmente na educação. A educação agora, tem aquele valor. O que acontece? Eu acho que alguma coisa de grave está acontecendo nesse país, eu digo nesse país, não apenas nesse estado, porque está faltando dinheiro até para. Mas não é que está faltando, está cortando verba. Olha, eu acho corta que porque falta. É porque falta. Não, você corta, se você corta, sobretudo nessa área, é porque está faltando. Os funcionários já dizem que está faltando. Economia é gerenciamento de escassez, né? Mas veja o sentido da informação. Se eu estou cortando verba, a verba existe. Né? Não, ela estava prevista, não quer dizer que ela existe. Esse é o problema do administrador. Você tem você tem uma coisa que chama-se orçamento. O orçamento é uma previsão. Aí é aprovado um orçamento. Na hora de executar o orçamento, às vezes, porque tem sempre o pessoal da área econômica do governo que chega para você, quando você é secretário, e fala assim, olha, o orçamento é uma peça de ficção, não é bem assim. Vamos ver se temos o financeiro, se temos o dinheiro. Né? E aí vai. Mas, em regra, o que acontece, Getúlio fala com conhecimento de causa, é o seguinte, o pessoal da área econômica fica segurando tudo durante o ano, quando chega perto do fim do ano, ele solta, porque tem que executar aquilo. Né? E aí você vai e tal, mas tem certas coisas que não pode faltar. E aí é um pouco questão de gerenciamento, de olhar, vamos pedir atenção aí do pessoal da área de comando da Secretaria de Educação, porque, desculpa, está meio esquisito. Jornalista como nós é difícil. É difícil. Mas uma notícia como essa sempre nos causa uma série de pontos de interrogação. Será que é isso mesmo? Ou será que existe algum interesse político na divulgação desse tipo de notícia? Segundo lugar, realmente, investimento em educação faz toda a diferença, né? Quer dizer, transforma o país, um país de primeiro mundo, transforma a vida das pessoas, só a educação é transformadora e que constrói alguma coisa. E quando a gente fala em educação, a gente não fala só no conteúdo, porque para você estudar, você precisa estar bem instalado, você tem que ter uma boa cadeira confortável, um lugar decente para você escrever, um computador, enfim, todas as necessidades que hoje existem e que a gente tem que atender, né? Quer dizer, quando eu digo a gente, é a esfera pública. E que certamente não estão sendo atendidas.
porque os prédios não são satisfatórios, não tem uma padronização, não existe uma distribuição adequada. Então, quando eu vejo essa palavra readequação, eu gostaria de acreditar e de investir nessa palavra readequação burocrática, porque também as matérias, pelo menos nos jornais, não ouviu as diretoras, as responsáveis, as coordenadoras das escolas, e quando você conversa com alguém dessa área, você fica sabendo que há muito furto, que elas têm que guardar papel higiênico dentro da bolsa, entendeu? Porque senão é furtado, levar para casa e depois trazer, coisas assim absurdas que você ouve, porque há desvio de material de limpeza, há desvio sim de papel higiênico, aqui fala de sulfite também, que é uma coisa que todo mundo usa, então aquilo tem um sumiço geral e vai de encontro mais ou menos com aquilo que nós falamos anteriormente, tudo é de todos, então eu posso tudo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil para gerenciar, mas se você tiver prédios edificados com qualidade, com construção apropriada para a educação, treinamento suficiente para aquelas pessoas que ali trabalham, e eu digo em todas as esferas, e não terceirizar, porque quando você terceiriza a limpeza, terceiriza tudo, fica uma confusão. Mas, de repente, até pode ser uma opção, eu não sei, quer dizer, eu não sou especialista da área, mas tem que ter uma readequação burocrática. Que readequação é essa? É por gente que entende do assunto, gente que entende de distribuição, de controle, ou seja, de gestão, para que o ensino possa fluir. Porque para que ele possa fluir, não basta investir também no conteúdo, como eu disse, ele precisa estar com toda essa estrutura, banheiro funcionando adequadamente, sem vazamento, porque depois a gente vai falar de vazamento, sem vazamento, com papel higiênico, com sabonete, etc, etc, etc. Quer dizer, Beth, tudo está contando. Está falando de uma escola na Suíça, não é isso, não? Bom, mas você tem que ter uma referência. Eu sempre prefiro, em termos de educação principalmente, que a referência seja de primeira linha, seja de ponta. A gente não pode querer pôr como referência o meio termo. Né? A gente pode até pôr na nossa vida o meio termo. Questões básicas, né? Quando a gente começa a enumerar isso daí, mas você não pode ter um ensino... descobre que não funciona. A gente fala muito de inserção, né? De inserir as pessoas e políticas públicas e tal. Só que nós temos dois países aqui. Nós temos as escolas que são bilíngues, que os nossos filhos estudam lá e que tem tudo isso que eu falei e um pouco mais, né? Com atividades paralelas. Então, a criança já sai alfabetizado em mais de um idioma, muitas vezes. E aí você tem o cidadão, coitado, que estuda lá na escola pública, que mal consegue fazer uma conta de 2 mais 2, que fala tudo errado e que está valendo, porque também nós temos um governo que diz que falar errado está certo. Então, é complicado isso. Que país é esse? É melhor que ele se torne Suíça do que ele virar África. Ranachiro. Em parte é verdade, mas eu acho o seguinte, é uma questão cultural, né? Veja o seguinte, tem alguns países, está certo que foi um processo revolucionário e tal, que os alunos tinham aula embaixo de uma árvore, que o mais importante era a figura do professor, não era tanto toda a acomodação. Por quê? Porque a escassez do ponto de vista do país como um todo era de tal natureza que eles realmente usavam da técnica de preparar adequadamente o professor e dar melhores condições pedagógicas ao professor do que qualquer outra coisa. Agora, muitas vezes nós reclamamos e não temos paciência porque a nossa cultura é dessas coisas. Quer dizer, o Estado tem que dar tudo, tem que dar boas carteiras, tem que dar boas escolas, tem que dar ônibus gratuito, tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu concordo, só que o nosso caixa é limitado. Alguém tem que pagar a conta, Alguém tem que pagar a conta. Por exemplo, essa coisa de transporte gratuito, não é? Quem que vai pagar a conta? A Prefeitura de São Paulo hoje já gasta 1 bilhão e 600 milhões em subsidiar o transporte, que não que é um recurso que se esvai, não é um recurso que vai para o investimento que tem um retorno. Então, mas é uma questão de opção, não é? 1 bilhão e 600 milhões poderia ser investido em corredores que melhorariam o transporte público para toda a coletividade. Aí você vê a questão, inclusive, aí nós vamos entrar num tema polêmico, eu diria que até politicamente incorreto, mas eu vou colocar, é a questão da universidade gratuita. Não é? Quer dizer, a universidade gratuita para quem? Para 50% ou 60% da população que tem condições de pagar?
não é? Então, nós temos que rever certos conceitos. Se o nosso país fosse uma Suíça, que tivesse uma renda per capita de mais de 10 mil dólares, essa coisa toda, pô, eu ficaria quieto. Mas nosso país ainda está lutando para se inserir no contexto das grandes potências, não é? Nós não temos recursos, quer dizer, então vamos aproveitar todos os recursos que nós dispusermos da melhor maneira possível. Por exemplo, eu sou totalmente contra a propaganda governamental. Não é? Por que o governo tem que fazer propaganda? Pode fazer anúncio, no sentido de campanhas de vacinação, etc. Mas fazer anúncio, de contratar empresa de comunicação. Não é? Getúlio, deixa eu interrompê-lo para fazer uma pergunta. Você que é especialista, o valor da tarifa de ônibus está congelado há 1 ano e tanto. Até quando o governo consegue manter isso? Ele consegue manter quanto tempo ele quiser, só que na medida em que mantém, ele tem que retirar de algum lugar. Vai retirar de onde? Vai retirar da saúde, vai retirar da educação, vai retirar da segurança. Tem que escolher a prioridade. Né? Ele escolheu. Está retirando 1,6 bilhão, vai para 2 bilhões de reais do orçamento. Tá certo? Quer dizer, esses 2 bilhões entram para pagar a diferença da tarifa, do custo real com o custo que o passageiro paga, só que é um recurso que se dilui e acabou. Não tem retorno, não é um investimento que se ele puser, por exemplo, na educação. A educação tem um retorno, quer dizer, você está preparando a juventude para o futuro, está preparando as crianças para o futuro. Investimento nos corredores, você está melhorando as condições de transporte, quer dizer, está diminuindo o tempo de viagem, portanto, você está realmente melhorando a produtividade. Agora, subsidiar, não que eu seja contra, eu acho que em determinado momento você tem que subsidiar, mas você tem um montante, você tem que ter bom senso. Não dá para ficar subsidiando o tempo todo e subsidiando todo mundo. Acabaram praticamente com o Vale Transporte. O Vale Transporte, quem pagava era o empregador. Hoje, quem paga essa tarifa de ônibus é a prefeitura, somos todos nós. Entendeu? O Vale Transporte não, era o empregador. Essa é a grande diferença. Quer dizer, o pessoal não vê a história. Se criou, se batalhou pela criação do Vale Transporte durante muito tempo. Pelo Vale Transporte havia uma distribuição tripartite. O poder público, o usuário e o empregador. Só que a maior responsabilidade era do empregador. Hoje, a maior responsabilidade pela participação do subsídio à tarifa é do governo municipal. Você está acompanhando Gente que Fala. Conosco hoje o economista Ricardo Montoro, a jornalista Beth Russo, sociólogo Getúlio Ranachiro, procurador de Justiça Marco Vinícius Petreluzzi. Beth Russo, Adriana da Sé, qual a sua avaliação como jornalista sobre o trabalho realizado pela Renata Vasconcelos, nova integrante do Jornal Nacional? Me parece que a pessoa certa no lugar certo. Ela é uma mulher elegante não só na forma de se vestir, mas na forma de tratar os assuntos, na forma de exercer sua atividade. E me parece que é a pessoa certa no lugar certo. Esse é o meu comentário. Montoro, Jaime do Jardim Bonfilioli, a criação de fundações na USP é um processo irreversível? Eu não entendi a pergunta. A criação de fundações na USP? Não sei, existem várias fundações. Já existem várias fundações, a FIP, a Fundação Instituto Econômico. Eu acho que, na medida estaria ampliando. Eu primeiro queria falar para o Jaime o seguinte, eu estou devedor do Jaime dos livros que eu entreguei para a produção não passa para ele. Mas, de qualquer maneira, eu vou pegar agora, Jaime, o teu telefone, vou te ligar e eu vou mandar entregar esses livros a você, com a maior rapidez possível. O Jaime participa sempre do programa, Getúlio. Eu estou aqui, tem uma pergunta do Jaime, do Jardim Bonfilioli. O dia que eu não vier, ele apresenta. Mas, Jaime, eu gostaria, depois de ter contato com você, inclusive para entender melhor o sentido da sua pergunta. Eu fiquei um pouco desorientado aqui, se alguém puder me socorrer. Mas, Getúlio, já existem. Já existem as fundações. Talvez se ampliar, você ampliar, não há dúvida.
Marta de Santa Cecília. Alguém da mesa acredita que as doações para campanhas possam ser idealistas sem exigir nenhuma contrapartida? Quem responderia? Eu acho que pode ser, sim. Idealista? E pode ser idealista, claro. Se você ajuda o seu candidato, que você acredita nele. Alguma coisa a acrescentar, Petreluz, Getúlio? Em 80... Não estou dizendo que a maioria é idealista. Veja, que pode ter, pode. Como essas coisas mudaram e mudam, né? Em 82, a minha campanha para vereadora, a minha primeira campanha, foi praticamente toda ela voluntária. Eu só remunerava 3 pessoas, o motorista no final da campanha, quando você já não tinha tempo, a copeira e o vigia do comitê. O resto era todo trabalho voluntário. Hoje é uma grande empresa. Pois é, hoje é grande coisa. Essa eleição é bonita. Essa eleição é bonita. Então, realmente, e naquela época era aquele idealismo, aquela luta pela volta do país à democracia. Nós temos que reencontrar este caminho. Muito bem. Petreluz e André de Pinheiros, será que o doutor Aécio Neves esqueceu da compra de votos para a reeleição do Fernando Henrique, onde até deputados foram caçados? Pois é, sabe que eu quero dizer assim, eu não estou no PSDB, já fui do PSDB, mas esse é um assunto que sempre me incomoda pelo seguinte, as pessoas falam do assunto sem conhecê-lo. O escândalo da compra de votos, eu tive um debate com uma amiga minha que mencionou esse caso. Esse caso da compra de votos não envolvia o Fernando Henrique, envolvia um governador de um estado do Nordeste que teria feito uma coisa com alguns deputados do seu estado. Sem consentimento do Nunca passou perto do Fernando Henrique. Isso é justiça. Porque é o seguinte, o problema, a gente tem que acreditar na justiça. A mesma justiça que o mesmo Supremo, que é nomeado majoritariamente pelo governo do PT, condenou aquelas pessoas do mensalão, não pode o PT agora dizer assim, não aconteceu, isso é perseguição política. O caso que está citado aqui, o judiciário diz que não há nenhum envolvimento do presidente Fernando Henrique. Então, eu não posso... Agora, o que a justiça decidiu, isso sim. Aí você depois dizer, não é bem assim. Como não é bem assim? O sujeito foi condenado, aí o partido tem que fazer a depuração. Agora, isso aí é o seguinte, escândalo, isso é igual, olha, dirigente de futebol e político, e às vezes até policial, quando alguém fala mal deles, todo mundo acredita. Todo mundo acredita, né? Então, aí fica um negócio complicado. A gente tem que, procure se informar sobre essa história. Entre na internet, veja quem envolveu, quais foram as decisões, você vai ver que não há nada em relação ao Fernando Henrique. Marina de São Bernardo, será que essa lista de políticos envolvidos no caso da Petrobras só tem nome do PT e da sua base de apoio, ou também tem nomes de políticos da oposição? Pode ser até que tenha, embora é improvável, porque ninguém compra a oposição, porque a oposição não tem o poder, você compra o governo, tá certo? Oferecer dinheiro, né? Oferecer dinheiro à oposição é um negócio interessante. Olha, vou fazer a sua campanha, Nós não chegamos, eu acho que você está concorrendo comigo, mas eu vou fazer a sua campanha. Jorge de Diadema, Getúlio Ranachiro, nos últimos 20 anos, quantos quilômetros de metrô foram construídos e colocados em operação aqui em São Paulo? Nós temos algo em torno de 78 quilômetros, praticamente 2 quilômetros por ano. É muito pouco para uma metrópole como São Paulo. Nós deveríamos ter uma rede de, no mínimo, 300 quilômetros de metrô. Infelizmente, nos primeiros 30 anos, nós não tivemos condições ou capacidade para fazer esse investimento. Montoro, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Programa Município Verde Azul, como é que você pode detalhar para a gente do que acompanha o programa? É necessário um exercício de síntese muito grande, mas, no fundo, a Secretaria Estadual tem uma estrutura em que ela tem um contato com os municípios, não através do prefeito, através dos interlocutores,
define 10 diretrizes: saneamento, esgotamento sanitário, arborização, educação ambiental, fauna, uma série de itens ambientais, e solicita ao município, primeiro faz uma série de palestras, mais de 50 fizemos esse ano em várias partes do estado, preparando o pessoal para preencher o formulário que está sendo agora analisado. Dia 11 de dezembro estaremos no Palácio com a definição e a pontuação de todos os municípios no período de 2014, com a presença do governador Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes. Então, a gente define as diretrizes, procura dar aos municípios o conhecimento para que eles possam atuar e depois a gente cobra os resultados. Então, fazendo um ranking de eficiência e de pontuação. Hoje nós temos 610 municípios participando do programa, porque não custa nada, né? Não é um programa financeiro, nós não damos financiamento, simplesmente existe um entusiasmo por essa área de defesa ambiental e a participação dos municípios é fantástica, né? Eu repito, dia 11 de dezembro temos uma grande festa no Palácio em que os municípios vão mostrar de verdade aquilo que foi feito com relação à defesa ambiental em seus municípios. Petreluzzi, em 1 minuto você pode analisar para a gente o elevado número de policiais mortos no Rio de Janeiro, principalmente mais na folga do que no exercício? Isso é uma realidade, não é só do Rio de Janeiro. Aqui também em São Paulo você tem mais policiais... São Paulo não está tão diferente do Rio, não, né? Não, São Paulo está muito melhor que o Rio, em termos de segurança pública. Melhor é terrível, né? Não, mas muito, digo assim, não é que está melhor. Morremos menos aqui do que morremos no Rio. São Paulo tem, vamos dizer assim, instituições melhores, né? Polícias melhores, números muito melhores, já há muitos anos, né? Mas esse fenômeno de o policial morrer mais em folga do que em serviço, é porque em serviço ele está treinado para agir, dificilmente ele está só, ele quase sempre trabalha em dupla, só, né? E está equipado, etc. O policial morre muito em bico, né? O policial vai fazer o bico e a coisa não anda muito bem. Por isso que desde lá de trás a gente defendia o bico do policial ser feito na própria polícia, o que seria o ideal. Mas havia uma série de problemas legais que impediam que isso acontecesse. Agora, com a operação delegada, uma parte desse bico se faz, quer dizer, o policial vem trabalhar para a prefeitura, mas ainda não está no tamanho que eu acho que poderia ser. Eu acho que pode-se aumentar um pouco a carga de trabalho do policial, talvez até aposentá-lo um pouco mais cedo, porque a vida de polícia é difícil, mas isso é uma conversa muito longa, não vai dar para falar em 1 minuto. Petreluzzi, agradeço a tua gentileza de participar do nosso Gente Eu que que agradeço, foi um grande prazer. Getúlio Ranachiro, sempre muito bom tê-lo por aqui. Muito obrigado. Ricardo Montoro, mais uma vez agradeço a tua participação. Obrigado. Bete Russo. Sim. Não nos esqueça. Não esquecerei. Eu só queria completar uma coisa com relação à educação que nós falamos. É importante, sim, que a gente escolha a educação. Acho que essa seria a escolha certa. E dinheiro tem. É tudo uma questão, como disse o Ranachiro, é uma questão de opção, de escolha. E que tal as nossas autoridades começarem a pensar nisso? E também a sociedade. Gente que fala tem na direção-geral jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Benê Benê, na direção da Altivia Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, na sequência Trianon Marcos Calazans. Grato.